Estação Boas Novas, com Orlando César. Rádio Cultura transmitindo agora o programa Estação Boas Novas. Este programa não tem vínculo com nenhuma denominação, nenhuma instituição religiosa, porém simplesmente baseada nas Escrituras Sagradas, na Escritura do nosso Redentor, Salvador, do nosso Criador, aquele que fez o mundo, que não habita em templo feito por mãos humanas, mas aquele que trouxe o mandamento, um só mandamento, o mandamento do amor, para que nós vivêssemos a Deus, para que nós vivêssemos ao Pai e também ao nosso próximo. As boas novas, a boa notícia da salvação, a mensagem do nosso Salvador. Este programa tem vínculo com a palavra, apenas com a palavra, as verdades do nosso Redentor, do nosso Salvador. Uma das profecias, então, aí da vinda do Filho do Homem, é que esse evangelho do reino, aquele que ele pregava, seria pregado em todo mundo, então veria o fim. Então o evangelho do reino do Salvador voltou a ser pregado, está sendo gritado nos telhados, porque tudo que estava em oculto está sendo revelado, está lá no livro de Mateus, o evangelho de Mateus. Então, amados ouvintes, começa aí então este programa que tem compromisso com a verdade, que busca a verdade, que analisa a verdade. E hoje nós temos aí um tema muito importante, um tema que tem causado muita polêmica, com certeza, né? Não estamos longe das polêmicas, que é a respeito do dízimo. E tem muito tempo que eu não falo aqui especificamente a respeito do dízimo, sempre temos comentado para que as pessoas atentem à verdade. Agora, hoje nós queremos realmente especificar esse estudo, falar um pouco aí, e hoje, amados ouvintes, por pedido de alguns irmãos, até da internet também, nós vamos estar aí falando desse tema baseado no estudo que eu escrevi acerca do dízimo. Eu fiz um estudo, até um comentário sobre o estudo de um sistema religioso. Eu fiz esse comentário e nós estamos aí também confeccionando ainda as revistinhas, né, para que nós possamos entregar essas revistinhas. Mas assim, eu já tenho passado para algumas pessoas, imprimido e passado para algumas pessoas, também na internet, já tenho disponibilizado por e-mail para as pessoas que entram em contato nos meus vídeos lá do canal. E também no Face, algumas pessoas já me solicitaram esse estudo, eu mandei por e-mail esse estudo sobre o dízimo. Então já muitas pessoas já receberam até esse estudo por e-mail. Tem também a pedido do nosso irmão Rubens, tem lá no site Verdade Oculta, tem esse estudo aqui que eu escrevi para download, né? Ele pediu ali para que nós disponibilizássemos ali esse estudo para download, para que possa abaixar gratuitamente, né? Gratuitamente, baixar esse estudo e ler a respeito disso. Mas hoje eu gostaria aqui de falar sobre esse tema, aqui por via rádio Cultura FM, programa Estação Boas Novas, e também já vamos aí estar gravando esse vídeo, também gravando aqui agora, para que nós possamos postar ali no nosso canal do YouTube também, para que as pessoas da internet possam ter acesso também. Então, além do estudo ali já encaminhado para essas pessoas também vão poder agora acompanhar pelo vídeo, que nós podemos ler juntos, né, e aí explicando alguns pontos que talvez não se chegue a conhecimento ou entendimento de alguns irmãos. Então nós vamos aqui começar agora. Hoje nós vamos aí com esse tema importante, né? Tem muitas pessoas teimando ainda nesse tema, mas nós estamos falando aqui para as ovelhas de Cristo. Para você que é ovelha de Cristo, nós estamos falando isso aqui, anunciando para que você não seja mais enganada, né, amados? Então é muito simples, irmãos, é só a gente buscar a Escritura. Não estou pedindo para ninguém concordar com esse estudo ou com minhas palavras, mas estamos pedindo aqui para as pessoas ir na Escritura, porque ela é a fonte, lá tem o manual. Lá nós vamos encontrar realmente a verdade. Então que possamos observar a Escritura sempre de uma forma linear, buscando o contexto de toda a Escritura, de todo o livro, buscando esse contexto para que nós possamos entender o que realmente o Criador quis nos transmitir, o Salvador também quis nos transmitir. Então vamos lá, começando já desde já. Aí nós vamos fazer a leitura aqui do estudo e ao mesmo tempo comentando alguns pontos que acreditamos serem muito importantes aí serem analisados. Análise e comentário sobre estudo bíblico a respeito do dízimo do sistema religioso. E como eu disse, esse estudo foi escrito por mim e a respeito de um estudo que até foi questionado a mim sobre o dízimo, e eu comecei a escrever sobre ele. O estudo do dízimo do sistema religioso aí, que é idêntico a qualquer um deles, né? Qualquer um deles pregam a mesma coisa a respeito do dízimo. Então vamos lá. Olá, amados irmãos do corpo de Cristo, que é a igreja verdadeira. Venho através desta análise e comentário colaborar com o entendimento de um assunto muito abrangente nos nossos dias e que por séculos foi conduzido de forma equivocada quando relacionado às Escrituras, o dízimo. A minha intenção aqui não é ridicularizar ninguém,
porém mostrar nas Escrituras o verdadeiro sentido do dízimo. Em princípio, deixo aqui algumas perguntas para reflexão e que serão respondidas conforme comentamos o tema. Bom, primeira pergunta aqui feita nesse estudo. O dízimo é bíblico? Segundo, o dízimo algum dia foi dinheiro? Terceiro, qual a diferença entre dízimo do Antigo Testamento e o dízimo do Novo Testamento? Então, 3 perguntas para a gente poder ir observando, amados ouvintes, no decorrer do estudo. Porque tem muitas pessoas que dizem assim, olha, o irmão é contra o dízimo, prega contra o dízimo. Será que realmente somos contra o dízimo? Será que realmente pregamos contra o dízimo? Nós vamos perceber nesse estudo qual é o verdadeiro dízimo. É isso que nós devemos atentar, amados. Qual é o dízimo que está na Escritura? O dízimo que está na Escritura é o mesmo dízimo que está sendo oferecido, entregue aí nos templos? É o mesmo? Você consegue analisar a Bíblia e dizer que é o mesmo? Ler as Escrituras e falar, olha, é o mesmo que aconteceu na Escritura e está acontecendo hoje? Né? A respeito do dízimo? Então que nós possamos analisar isso, amados, né? Observar a Escritura. Para essas e outras perguntas, vamos analisar um estudo bíblico de uma determinada religião e que é muito comum às outras demais religiões. Aí, quem vai acompanhar pelo vídeo, pode estar acompanhando ali pelo canal do YouTube, Orlando César Schwartz. É só digitar o nome ali, você vai encontrar nosso canal e pode estar acompanhando esse vídeo, como outros também. Você pode estar acompanhando ali no canal do YouTube também. Bom, aqui tem uma capa escrito Curso Bíblico, a Bíblia Ensina, que é um estudo do sistema religioso. E está dizendo assim, o sustento da igreja nunca cresceu tanto. Isso aqui que eu estou lendo é o estudo que eu comento, não é o que eu escrevi, mas o estudo que eu comento. Nunca cresceu tanto o comércio de jogos de loteria. Olha que comparação, irmãos. Nunca cresceu tanto o comércio de jogos de loterias. Existem raspadinha, loteria esportiva, poupe e ganhe, bingo milionário, títulos de capitalização com sorteios milionários e muitos outros. Muitos estão desesperados e vão perdendo o pouco que ainda têm na expectativa de que da noite para o dia irão ficar milionários. Existe um segredo para prosperar sem arriscar ou perder tudo. Olha só, amados, que infeliz comparação, amados. Cita aqui jogos, títulos de capitalização, bingo e outros que se jogam por aí, buscando, né, um retorno em dinheiro, talvez ficar milionário, talvez ganhar muito dinheiro através desses jogos, mas aí foi feita uma comparação aqui nesse estudo. Existe um segredo para prosperar sem arriscar ou perder tudo. Ou seja, a comparação que nos leva aqui, muitos que falam assim, não está falando de prosperidade. Nós não falamos de prosperidade. Mas aqui, irmãos, deixa no consciente das pessoas que existe um segredo para você prosperar da mesma forma que você estaria jogando e perdendo, você pode prosperar de outra forma, que é dando um dízimo. Né? É isso que vem no nosso subconsciente. Querendo ou não, é isso que nós temos para nós. Opa, eu vou dar o dízimo porque eu quero prosperar realmente financeiramente. Mas isso é a promessa do Salvador? Isso é a promessa de Deus para nós? Eu escrevo aqui ao lado. Veja que comparação absurda. Esta comparação emplaca no seu subconsciente que existe um segredo para ficar milionário ou próspero, sendo que a prosperidade ou riqueza que devemos ter é o da generosidade. Eu coloquei aqui 2 Coríntios 8:2. Observei nesse início de estudo uma argumentação humana, terrena e muito tendenciosa, pois tenta levar as pessoas ao entendimento de que há um segredo para se prosperar através da orientação de Deus, ao invés de prosperar jogando em loterias. A comparação leva a crer numa busca de prosperidades materiais. É isso que fica claro quando nós lemos aquela primeira parte. Em bens, na conquista de dinheiro, mesmo que subconscientemente a frase existe um segredo para prosperar sem arriscar ou perder tudo, deixa bem claro isso. Se trata da mesma coisa, de Mamon, do Deus Mamon, o dinheiro descrito na Bíblia como a raiz de todo mal. Essa passagem que eu escrevo aqui está lá em 1 Timóteo 6,10. O dinheiro é a raiz de toda espécie de males e muitos perverteram a fé, muitos se afastaram da fé por causa desse Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24, diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Está lá no Evangelho, Jesus falou isso. E na sequência desse versículo, observamos um grande ensinamento, Mateus 6, 25, 33. Vou ler aqui esse texto de Mateus. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta.
Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial. Olha só, amados, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro, olha só, amados, é buscar o reino e a justiça, não é pagar a Deus. Não é pagar para Deus para ter bens materiais. Sempre eu falo aqui, quem ofereceu bens materiais no Evangelho, ali, o único que ofereceu bens materiais foi Satanás, o mesmo que está oferecendo nos templos aí hoje, amados. Será que as pessoas estão tão cegas que não conseguem observar isso? Ler o Evangelho e observar isso? Quem ofereceu esses bens materiais no Evangelho foi Satanás, ali em Jesus no deserto, para Jesus no deserto. Ele disse, olha Jesus, se tu me adorares, estas coisas te darei, todas essas riquezas do mundo. E Jesus então ali repreende Satanás. Amados, isso é muito importante. Não estamos aqui para criticar a igreja de Cristo, que são pessoas que creem no Salvador. Nós estamos aqui para levar a verdade a essas pessoas. É claro, continuando aqui o estudo, é claro que as Escrituras nos exortam a trabalhar e adquirir com o suor do nosso rosto, sem enganar ninguém, com honestidade, e sempre buscando o reino de Deus e a sua justiça, que essas coisas nos serão acrescentadas. E quais são essas coisas? Muitas pessoas falam, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é demais, é só ler o texto. Inclusive aqui eu destaquei, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. Todas essas coisas. De que essas coisas esse texto está dizendo? Comida, bebida, vestes, é isso que ele está falando. Não preocupeis com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Deus dá conforme você busca o reino e a justiça. Está claro no texto. Então as pessoas falam, as demais, não é demais coisas. Deus promete para nós mantimento básico. Ah, eu posso adquirir? Pode. Pode, trabalhando com o suor do teu rosto, não enganando ninguém, não extorquindo as pessoas, não usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro, você pode adquirir. E desde que também esses bens não se tornem seu Deus, não se tornem um Deus mamão na sua vida. Tá? Então olha só, é claro que a Escritura nos exorta a trabalhar e adquirir com o suor do nosso rosto, sem enganar ninguém, com honestidade, e sempre buscando o reino de Deus e a sua justiça, que essas coisas nos serão acrescentadas, alimento, bebida e vestes, não riquezas terrenas, e se acontecer de obtê-las, que seja com o suor do rosto, não através de barganhas com Deus, e nem enganando o próximo, tá? Que seja realmente trabalhando com honestidade. Vamos continuar a análise do estudo, agora observando algumas questões que o sistema religioso usa para defender esse tema. Aí aqui tem uma pergunta, aqui, um questionamento do estudo do sistema religioso. Então aqui nós estamos lidando com para os amados ouvintes que estão nos ouvindo. Nós estamos lidando aqui com dois estudos. O estudo do sistema religioso no qual está sendo comentado. Tá? Então tem hora que eu estou lendo o que eu comentei a respeito do estudo. Então agora eu vou falar aqui uma questão, tá? Que é do sistema religioso, que eles defendem, o que eles usam para defender esse dízimo. Olha só, tudo pertence a Deus. A quem pertence o universo? Aí dá aqui uma citação bíblica. Salmo 24:1. A terra e tudo que nele há pertence ao Senhor. Tá, eu faço um comentário sobre essa questão. Salmo 24:1. Eu cito o versículo e faço um questionamento a respeito, comparando com o dízimo, já que este é um estudo do dízimo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Sim, tudo pertence a Deus. Mas o que isso tem a ver com o dízimo? Ou seja, com o dízimo que o sistema religioso ensina? Esta passagem de Salmos nem fala sobre dízimo. O dízimo da Escritura sempre foi alimento e necessidades básicas. Não há uma só passagem da Bíblia que relate dízimo de dinheiro. Talvez você possa pensar nas coletas e contribuições descritas nas cartas de Paulo, que não é dízimo e sim contribuição aos necessitados.
Quem sabe você pense agora nas propriedades que as pessoas vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos, que também não é dízimo. Eles entregavam tudo e não somente a 10ª parte. E que se lermos todo o contexto dessa passagem narrada lá no livro de Atos 2,45 e 4,32 a 37, vamos ver que os apóstolos repartiam igualmente entre todos os que tinham necessidade. Eu pergunto para você hoje, amado, mesmo que seja uma contribuição que estão levando, mesmo que seja uma contribuição que estejam levando, está sendo repartido com todos que tinham necessidade? Se não está sendo repartido com todos que têm necessidade, por que citam essa passagem? Muitos, já ouvi muitos citarem para defender o dízimo. Olha, está falando que não tem dízimo de dinheiro, mas as pessoas vendiam propriedade, levavam aos pés dos apóstolos, mas levava tudo, e não era 10ª parte, era tudo. Era uma contribuição, ali não é dízimo. Tá? Mas aquela contribuição era para repartir entre todos que tinham necessidade. Eu pergunto hoje, essa contribuição que é levada aos templos, é dividida entre todos que têm necessidade igualmente? É dividido igualmente entre todos que têm necessidade? É feito assim? Se for feito assim, então pode citar essa passagem. Se não é feito assim, por que citam essa passagem? De Atos 2, 45 e Atos 4, 32 e 37. Por que citam essa passagem? Já que não estão repartindo igualmente entre todos os que tinham necessidade, que têm necessidade. Por que citam essa passagem? É um ponto importante observarmos, irmãos. Estamos aqui para orientar as pessoas na palavra, para sair do engano. Tá? Olha a escritura, analise os textos. Se alguém citar um versículo para você, lê o capítulo todo e veja o que realmente está dizendo. Leia o livro todo. Vamos ver que os apóstolos repartiam igualmente entre todos os que tinham necessidades. Situação que não acontece hoje. Tem ainda a oferta da viuvinha. Muitos citam essa passagem, que depositou suas últimas moedas. Veja que o texto lá em Lucas, capítulo 21, faz questão de citar que era uma viúva. Isso mesmo, a mesma viúva que ficava aos cuidados dos sacerdotes, os levitas, a quem o dízimo também lhes pertencia. Pois o dízimo era concerto de Deus com os levitas, a tribo de Levi. Somente eles poderiam tomar os dízimos, produto da terra. Dízimo que sempre foi produto da terra, da fazenda. Está lá em Números capítulo 18. E distribuir com a viúva, com o órfão e com os estrangeiros. O dízimo hoje está sendo para isso? Para atender a viúva, o órfão? Está sendo para isso? Muita gente fala assim, não, mas não precisa levar para a viúva hoje, porque a viúva hoje tem aposentadoria, hoje é diferente. Tá, por que a viúva tem aposentadoria? Então quer dizer, porque ela tem, então eu tenho que viver nesse engano, levar dinheiro para o templo que Deus nunca pediu para levar. Eu sempre arrumo uma desculpa para não fazer o que é certo. As pessoas do sistema religioso sempre encontram uma desculpa para não fazer o que é correto. Tá? Sempre arrumam uma desculpa. E outra coisa, será que todas as viúvas são aposentadas? Não existe nenhuma viúva, nenhum órfão com necessidades? Então as pessoas tentam encontrar desculpa, tá? Para não fazer o correto, que é da Escritura. Então quer dizer, como a viúva tem aposentadoria, não é toda, mas eles citam assim, então quer dizer que agora tem que levar o dinheiro para o cão guloso, para ele se fartar com a lã da ovelha. Então tem que fazer isso, porque as viúvas estão recebendo aposentadoria hoje. Eu já vi esse tipo de questionamento, né? Inclusive já fui questionado quanto a isso. Ok, isso mesmo, era para eles cuidarem das viúvas e não lhes tirar o último centavo. Muitos citam essa passagem lá de Lucas, que a viuvinha deu a última moeda. Mas eles não leram todo o livro para ver que Jesus estava observando todas aquelas práticas no templo. E depois que Jesus observa esse e outros enganos, Jesus sai lá para fora do templo e fala, não vai ficar pedra sobre pedra. Nessa passagem de Lucas, no livro de Lucas, Jesus estava falando do templo. Ele falou, não vai ficar pedra sobre pedra. Isso acontece 80 anos depois de Cristo. Acontece do templo ser destruído. Foi permissão de Deus. É em João 2 que Jesus não falava do templo, ele falava do corpo dele. Em João 2, João capítulo 2. Inclusive nós vamos citar aqui nesse estudo também. Muito bem, mas nosso tema aqui não é contribuição aos necessitados, e sim sobre dízimo, por enquanto, da velha aliança. Então vamos voltar ao texto de Salmo 24:1. Então veja, nós temos que ir por parte para poder entender e desmascarar todo engano. Precisamos ir por parte. Porque tudo pertence a Deus. Né? Foi citado nos Salmos lá. Tudo pertence a Deus. O que as pessoas alegam para os que vão para o templo? Tudo pertence a Deus, então você tem que dar para ele. Peraí, mas já não pertence tudo a ele? Já não é dele? Por que eu tenho que devolver? Já não é dele? Olha só. Porque tudo pertence a Deus. Porque tudo foi criado por ele. Tudo, menos o dinheiro. Por isso Jesus disse, dai a César o que é de César, o dinheiro. Foi isso que ele perguntou, de quem é essa imagem na moeda? É de César, então dá para ele. E a Deus o que é de Deus. O que é de Deus?
O dinheiro é de Deus? Deus criou o dinheiro? Não, o reino é a justiça, a misericórdia, a fé. Sim, porque o dinheiro é a raiz de todo mal. Eu cito aqui, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6,10. Precisamos do dinheiro, porém, não devemos colocar nosso coração nesse tesouro que a traça e a ferrugem tudo consomem e que os ladrões minam e roubam, mas no tesouro celestial, o reino e a justiça. O tesouro celestial, o reino e a justiça. Tudo pertence a Deus, então o que posso dar a Ele se tudo é dele? Se realmente devo devolver alguma coisa ao Criador, onde Ele está para que eu possa devolver a Ele? A esta e outras perguntas obteremos as respostas na continuidade desse comentário à luz das Escrituras. Se tudo pertence a Ele, ou seja, e eu devo devolver alguma coisa para Ele, onde está Deus para que eu possa devolver? Deus está no templo feito por mãos humanas? Deus habita lá? É engraçado que as pessoas dizem aqui, olha, Deus não habita mesmo. Mas daí quando é para levar dízimo, aí habita. Trazer a casa do tesouro aqui para a casa de Deus. Não é assim? Então as pessoas não observam essa contradição, porque estão muito cegas para observar essa contradição. Vamos agora para a próxima questão. Que enormes riquezas possui Deus? Aqui já é do sistema religioso, a segunda questão deles. Que enormes riquezas possui Deus? Aí cita aqui para a pessoa ler Ageu 2,8. O ouro e a prata são do Senhor. Aí, amados, veja bem. O ouro e a prata são do Senhor. O que a pessoa associa o ouro e a prata? O dinheiro. Mas espera aí. Deus criou o ouro e a prata ou Deus criou o dinheiro? Quem é que foi que colocou valor de dinheiro no ouro e na prata? Não foi o homem que colocou o valor? Deus colocou esse valor? Deus falou assim, olha, esse ouro que eu estou criando vai valer muito dinheiro. Deus fez isso? Deus colocou valor no ouro? Deus colocou valor em dinheiro, na prata? Não, ele diz que o ouro e a prata pertencem a Ele. Ele criou o ouro e a prata e todas as substâncias que existem em matéria. Toda substância em matéria foi Ele que criou. O ouro e a prata. Né? Mas quem colocou valor de dinheiro no ouro e na prata foi o homem. Então quando as pessoas lerem, o ouro e a prata são do Senhor, as pessoas já pensam que é o dinheiro. Já pensam que é Deus Mamon. O ouro e a prata são do Senhor. O dinheiro é do Deus Mamon, certo? Aqui já eu comentando. Mas o que isso tem a ver com os dízimos? Esse texto de Ageu nem fala sobre dízimos. Esse texto de Ageu nem fala sobre dízimo. Ageu, amados, leia o livro de Ageu, é 2 capítulos. É muito pequeno esse livro para se fazer tanto engano. Esse texto de Ageu nem fala sobre dízimos, fala sobre a glória da segunda casa. E agora, com esta passagem, podemos responder a pergunta, onde Deus está para que eu possa levar o meu dízimo? Para isso, precisamos entender quem é a primeira casa e quem é a segunda casa, no qual este texto do profeta Ageu refere-se como a glória da segunda casa. Então eu estou lendo aqui para reforçar, para relembrar os amados, estou lendo aqui o estudo, no qual eu escrevi esse estudo, né, com muita dedicação para mostrar para as pessoas a verdade que está na Escritura. Tá? Então vamos continuar. Quem seria a primeira casa? O Templo de Salomão, que também era conhecido como o Templo de Jerusalém? Se você pensa que é, então vamos ter que observar nas Escrituras para conferir. Algum dia Deus pediu para fazer uma casa para ele? Deus pediu para construir aquele templo de Jerusalém? Se Deus não pediu para construir um templo para ele, quem era a primeira casa? Boa pergunta, não é mesmo, amados? Olha só, se Deus não pediu para construir templo, quem era a primeira casa? Porque aqui no texto de Ageu está dizendo, a glória da segunda casa. Tem a primeira casa e tem a segunda casa. Mas quem é a primeira casa? Nós temos que observar na Escritura. Lembre-se que a Bíblia não é um capítulo, nem alguns versículos. Devemos observar todo o seu contexto. Então vamos observá-la nesse tema em questão. Para começar, vamos analisar 1 Crônica, capítulo 28. Logo no versículo 2, observamos que são palavras de Salomão. Irmãos, já tem um vídeo na internet sobre isso. Já falei várias vezes, né, sobre essa questão do templo de Salomão. 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica. Observe, amados, ao ler a palavra, a Bíblia. Veja que é palavra de Salomão. Veja que são palavras narradas de Davi. Não vem dos profetas. Nem se sabe o autor desses livros. Não se tem certeza, não se sabe o autor que escreveu esses livros. É um autor desconhecido que escreveu palavras de Salomão e palavras de Davi. Ah, não serve? Serve. Serve para nós observarmos quem é o profeta falando e quem é o homem falando. Com certeza. Serve, irmãos. Ah, então quer dizer que 1 Crônica e 2 Crônica, 1 Reis e 2 Reis tinha que tirar da Bíblia? Não, amados. Ele é importante estar lá, sabe por quê? Porque é através dele que nós vamos saber que houve o engano. Porque se não tivesse ele, nós não íamos saber sobre o engano.
Então, através dele, Deus permitiu que ficassem esses livros, para a gente ver que daquela época já existia o engano, já existia mentira, sempre existiu, né? E homens com poder usou de mentiras, usou de engano, para se favorecerem. Tá? Então, amados, quando você lê 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, observe lá, muitas vezes a palavra de Davi, a palavra de Salomão não é a palavra do profeta. Nós vemos lá Deus falando diretamente com Salomão. Como pode isso? Se Deus, para falar com os reis, desde de Saul, usou Samuel, para falar com Davi, usou Samuel, usou também Natã, como falaria diretamente com o rei Salomão? Então isso não está em consonância com os profetas e com outras partes da Escritura. Para começar, vamos analisar 1 Crônicas capítulo 28. Logo no versículo 2, observamos que são palavras de Salomão, referentes a Davi, não de Deus. E isso é muito importante para começar a entender. E pôs-se o rei Davi em pé e disse, quem está dizendo aqui? Davi, segundo esse autor escrevendo aqui, ó. Esse autor de 1 Crônicas. E pôs-se o rei Davi em pé e disse, Davi está dizendo. Nós temos que ver quando é o profeta falando e quando é o homem falando. Davi disse segundo palavras de Salomão, ouvi-me, irmãos meus e povo meu, em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto, não era nem para Deus, era para a arca do concerto do Senhor, e para o escabelo, descanso, escabelo é descanso, dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificá-la. No versículo 5, ele, Davi, continua falando, Davi está falando. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão. Olha só, é Davi falando que ele escolheu o filho Salomão. É Davi falando, mas tem o profeta falando. Onde é que começou essa conversa aqui, irmãos? Começou essa conversa lá em 2 Samuel 7, nós vamos falar aqui. Para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Veja que Salomão está falando o que Davi teria falado. E onde encontramos Deus falando isso na Bíblia? Falando que Salomão iria edificar esse templo. Se não encontramos na Bíblia Deus fazendo essa referência a Salomão, Deus, por meio do profeta, fazendo essa referência a Salomão, por que Davi disse isso? Vamos lá, vamos entender. Na verdade, nesse texto de 1 Crônicas 28, quem está dizendo é Salomão, o que o pai dele, Davi, teria dito. Mas Davi realmente disse isso? Deus disse isso a Davi, que Salomão iria edificar o templo? Vamos continuar. No versículo 6 e 7, Salomão continua falando. Salomão, não Davi, nem Deus. Salomão estava falando. E me disse, teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho, e eu serei por pai. Olha só, em 1 Crônicas é Salomão falando o que Davi teria falado. E estabelecerei o seu reino para sempre. Olha, estabelecerei o seu reino para sempre? Salomão teve o reino para sempre? É Salomão essa semente? Nós vamos ver. Se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Estranho isso, não? O reino de Salomão é estabelecido para sempre. Mas Salomão, no final da sua vida, não se voltou para os deuses, ídolos das suas concubinas? Aliás, foi trágico o seu final. Vamos continuar analisando a Bíblia. Voltando à pergunta, por que Davi disse isso? Baseado em quê? Por isso, precisamos analisar toda a Escritura. A resposta está lá em 2 Samuel, capítulo 7. Nós temos que voltarmos na Escritura para entender o que foi realmente falado. Onde Davi resolve construir um templo para a Arca da Aliança. Precisamos retroceder na Escritura para observar o que realmente foi dito por Deus. Então vamos voltar lá em 2 Samuel, capítulo 7. Observar o que realmente foi dito. Veja os versículos de 2 Samuel, do 1 ao 5. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei Davi, disse o rei, é Davi era o rei, ao profeta Natã, ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei, vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, olha só, amados, Davi quis construir o templo. Aí Natã falou, olha, pode construir, Davi, Deus é segundo o teu coração, pode construir. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, vai e diz a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor. Agora é a palavra aqui do pai, usando o profeta. Aqui é a palavra de Deus, gente. Assim diz o Senhor. Aqui é a palavra de Deus. Salomão nem usa isso.
edificar-me-ias tu casa para minha habitação? É uma pergunta. Vai e diz ao meu servo Davi, você está querendo me construir uma casa, Davi? Você está querendo construir uma casa para minha habitação? É isso que você está dizendo aí? Vamos continuar analisando esse texto, porém faço uma pausa aqui para basear essa fala agora de Deus por meio do profeta Natã. Veja que é uma pergunta. Se diz o Senhor, edificar-me-ias tu casa para minha habitação? Deus está perguntando, você pode edificar uma casa para mim? O próprio Salomão, lá em 1 Reis 8, 27, diz, mas na verdade habitaria Deus na terra. Eis que os céus e até o céu dos céus se não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Em 2 Crônicas 2,6, ele também declara, porém, quem teria força para edificar uma casa, visto que os céus e até o céu dos céus o não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Também em 2 Crônicas 6,18, mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Lá em Isaías 66,1, Deus fala por intermédio do profeta Isaías. Isaías 66,1, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra, o escabelo, descanso dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Veja que o próprio Salomão declara, e Deus também usando Isaías. Talvez agora venha a pergunta, por que Davi disse que Salomão iria edificar o templo? Vamos continuar analisando 2 Samuel 7. Por que Salomão disse isso então? Já que Deus está dizendo aqui por intermédio do profeta Natã, que ele não iria construir essa casa. Fizemos uma pausa no versículo 5. Agora, vamos continuar do verso 6. Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tendas e em tabernáculos. Olha só o que diz o verso 6, porque em casa nenhuma habitei, esse é Deus falando para o profeta Natã, falar para Davi. Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que me não edificais uma casa de cedro? Eu disse isso para alguma das tribos? Eu falei isso para alguém para edificar uma casa para mim? Vou ler novamente. E em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que me não edificais uma casa de cedros? Deus aqui está perguntando, eu pedi para algum de vocês me edificarem uma casa? Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi. Diz para ele, Natã, diz para o meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que fosse, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, Deus preparou lugar para o povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. É o Senhor que vai te fazer casa, não é Salomão, não é Davi, é o Senhor que vai fazer casa. O Senhor vai edificar casa. Quem é esta casa? Jesus, amados. É Jesus, João capítulo 2. Aí as pessoas pensavam que Jesus estava falando daquele templo, ele estava falando do seu corpo, ele é o corpo. Ele é o templo, ele é o cabeça e nós somos os membros de Cristo. Ele é a casa. Ele é a casa, ele fez a casa, e a casa somos nós porque ele está em nós. Ele habita em nós. Agora aqui vem a grande confusão, inclusive feita por Davi. Vamos continuar analisando 2 Samuel 7, versos 12 e 13, com calma. Quando teus dias, agora voltando a 2 Samuel 7. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, morrer, né? Então farei levantar depois de ti a tua semente. Lá em 2 Samuel 7, meus irmãos, leia lá, meu amado. Você que ainda está duvidando, pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, abre lá em 2 Samuel 7 e veja se lá está falando que é Salomão. Eu já vi gente lendo e falei, irmão, lê de novo esse versículo 12. Ele leu e falou Salomão. Falei, quem que é a semente? Ele, Salomão, mas aonde está escrito Salomão aí? Aí ele procurou. Realmente, irmão, não tem Salomão nesse texto. E não vai ter, porque a casa não ficou para ele construir,
mas para o Salvador. O Senhor vai te construir casa. É o Senhor, é o Salvador que vai construir casa. Então aqui no versículo 12, 2 Samuel 7, é só você ler, amado. 2 Samuel 7, quando teus dias forem completos e vieres a dormir, está falando com Davi. Então farei levantar depois de ti, a tua semente, que procederá de ti, estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome. Não está falando Salomão aqui, está falando tua semente. Mas essa semente não é Salomão? Aonde está dizendo que é Salomão? Davi teve muitos filhos. Por que é Salomão? Outra, vamos ver a característica dessa semente para ver se é Salomão? Ó, este edificará uma casa ao meu nome. Está lá em 2 Samuel 7, amado. Leia tudo que você vai ver a característica dessa semente. Vai ver que não é Salomão. Estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Olha só, essa semente vai ter o reino firmado para sempre. Salomão teve o reino firmado para sempre? Aonde tem isso? E confirmarei o trono do seu reino para sempre. Seria Salomão essa semente? Se foi, por que o reino dele não durou para sempre? Ou será que aqui Deus fala por intermédio do profeta Natan daquela semente de Davi, aquele que o cego de Jericó exclamou no evangelho: filho de Davi, tendes compaixão de mim. Filho de Davi, o Salvador, Jesus, Yeshua, Yahushua. O filho de Davi, tendes compaixão de mim. Aquele que estabeleceu o seu reinado para sempre. Esse sim teve o reinado para sempre. E não para por aqui, irmãos. No versículo 14, olha que fantástico. 2 Samuel 7,14 agora. Veja que incrível no versículo 14. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Quem é essa semente, meu irmão? Salomão foi filho de Deus? Que blasfêmia é essa? Que heresia é essa? Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Está falando da semente, está falando do Salvador, aquele que teve o reino firmado para sempre. Olha que interessante, meus irmãos. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Olha só. Mas talvez você pergunte, mas Jesus transgrediu para ser açoitado por mãos de homens? Ele não transgrediu. Ele não transgrediu, mas ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. Ele tomou sobre si, ele se fez transgressor. Por causa disso, foi açoitado por mãos de homens. Né? Foi castigado com varas de homens, até a morte. Aqui somente quem tem olhar espiritual para entender. Jesus tomou para si nossas transgressões e foi castigado com varas dos filhos de homens. Esta semente não pode ser Salomão. Não é característica dele, e sim do Salvador. Para finalizar, aqui em 2 Samuel, os versos 15 e 16... diz assim, o 15: mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firmado para sempre. Esse é o nosso Salvador, que venceu a morte, vive está, e vai vir buscar o seu corpo, a sua igreja, a sua noiva. Nós somos o templo do Espírito Santo. João 2,19: Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo, porque o Senhor vai edificar a casa, é o Salvador. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Quando Jesus exclama: não faça da casa de meu pai casa de comércio, a casa era Jerusalém. Vamos observar melhor essa passagem no Evangelho de João, capítulo 2. João 2, do 13 ao 14. E estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Jesus subiu para Jerusalém, lugar mencionado no Antigo Testamento como lugar que o Senhor colocaria o seu nome. E achou no templo, não na casa, achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. Eu tenho um vídeo na internet, irmãos, tá? Siló, a sombra do Salvador. Veja que interessante, irmão, nós falamos sobre isso. Siló, a sombra do Salvador, porque Siló foi a primeira casa, antes de chegar a Jerusalém. Depois foi Jerusalém. Mas Siló é uma referência do Salvador, que está lá em Gênesis 49. Tem esse vídeo lá, busquem lá, irmãos, é interessantíssimo. Vejamos aqui que o comércio ocorria no templo. E quando Jesus disse casa, referia-se a Jerusalém, que era uma sombra, uma representação da casa de Deus, sua eterna habitação. Podemos então entender essa expressão de Jesus: não faça da casa de meu pai, Jerusalém, que era dele mesmo, que ele falava. Tá? Nesse vídeo lá de Jesus é a sombra, né? Siló é a sombra de Jesus.
Nesse vídeo eu falo sobre isso. Jesus falava dele mesmo. Jesus falava dele mesmo. A casa é ele. Ele é a casa. Tá? Mas aqui Jerusalém como uma sombra física. E a casa de comércio, o templo. A casa de comércio era o templo. Porque, na verdade, o templo que existia, que foi pedido para construir, foi o tabernáculo. Que Salomão colocou dentro do templo quando ele construiu. Que Herodes fez aquela mega construção em cima do templo, que ali em Ageu foi pedido para reconstruir. Deus, o Altíssimo pediu para Ageu, para falar para o povo de Israel reconstruir. Atos 7, 47 e 49. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, e qual é o lugar do meu repouso? Aqui foi uma citação de Isaías. Estevão fez essa citação aqui. Veja lá no livro de Atos, irmãos, que Estevão morreu depois de falar isso para os religiosos, para os donos de templo, para a maçonaria. Tá? Estevão, quando fala isso, cita essa passagem de Isaías 66:1, ele é apedrejado. Depois que ele fala isso aqui, ele é apedrejado. Ele morreu por causa disso, porque ele falou que Deus não habitava em templo feito por mãos humanas. Ele não, ele citou os profetas. Atos 17, 23 e 25, aqui é uma citação de Paulo agora. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mão de homens como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, onde? Né? Então onde ele habita? Onde ele está, meu irmão, para que eu possa levar o dízimo? Onde Deus está para que eu possa levar meu dízimo? 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou não sabeis que 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Meu irmão, não transfira o que é teu para o templo de alvenaria, meu irmão. Você é a casa, meu irmão. Não transfira o que é teu. Toma posse, você é a casa, meu irmão. Você é a casa, não o templo de alvenaria. Pare de idolatrar templo de alvenaria. Pare de cair nesses enganos desses falsos profetas aí, que dizem que lá nós não dizemos que Deus habita. Quem falou que Deus habita? Mas quando chega lá eles falam que é casa de Deus. Que contradição é essa? Aí fala que é casa de Deus, fala que você tem que levar o dízimo lá. Deus habita no próximo. Você dá o dízimo quando você dá para o teu próximo. O alimento, nós vamos chegar lá. Esse é o meu Salvador, que habita em mim, que habita em todo aquele que invocar seu santo nome. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali ele estará. Podemos concluir então que a glória da segunda casa é o próprio Salvador Jesus Cristo, templo do seu corpo, João 2,21, sua noiva, sua igreja, onde ele é o cabeça e nós o corpo. E a primeira casa nunca foi o templo de Salomão, e sim a terra prometida, antes Siló e depois a terra prometida, Jerusalém, a cidade do grande rei, que é uma referência da casa de Deus, a celestial, é claro, e sua eterna habitação, está lá em Apocalipse, a nova Jerusalém. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e nem na terra, como disse o profeta Isaías e outros. Nos Salmos 122, vemos Davi exclamando: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muitos citam essa passagem, irmãos, erradamente. Davi não estava falando do templo de alvenaria, porque ele nem existia ainda. O templo de Salomão só foi construído depois que Davi morreu. Como é que Davi estaria falando do templo? Vamos ver de quem Davi estava falando? Está claro aqui em Salmo 122. Se você ler o versículo 1 e o 2, apenas um versículo depois, você já vai ver de quem Davi está falando. Olha só, Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A que casa Davi se referia? Por mais que o livro dos Salmos está depois de 1 e 2 Reis, e 1 e 2 Crônicas, não significa que Davi se refere ao templo de Salomão. Pois quando Salomão edificou o templo, Davi já havia morrido, como fica claro lá em 1 Crônicas 28. Então de que casa Davi falava? Exatamente, de Jerusalém. Vamos ler Salmo 122. Salmo 122, 1 ao 9. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Davi está falando de Jerusalém.
Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Também era o significado, não é que Deus habitava ali em Jerusalém. É porque o povo dele estava ali. E a presença dele conduzindo aquele povo. Era algo simbólico. Não que Jesus morava ali. Precisaria de uma terra física para morar. Nada disso. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor. Olha só, onde estavam as tribos. Como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Então Davi está falando de Jerusalém. Essa é a casa que ele falou. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esta é a casa, Jerusalém. Porque não existia o templo de Salomão ainda. Salomão vai construir aquela casa depois da morte de Davi. Isso fica claro se você ler a Bíblia. Se Deus não habita no templo feito por mãos humanas, por que devo devolver meu dízimo nesses templos? Sendo que cada um de nós somos o templo vivo de Deus. Boa pergunta, não é mesmo, irmão? Eu fiz essa pergunta aqui no estudo. Se Deus não habita no templo feito por mãos humanas, por que devo devolver meu dízimo nesses templos? Sendo que cada um de nós somos o templo vivo de Deus. Por isso devemos analisar tudo segundo as Escrituras, para não fazer confusão. Vamos entender o dízimo do Antigo Testamento. Para início, é relevante entender que dízimo nunca foi dinheiro, e sim produto da terra, do campo, tanto animais quanto vegetais, das mais diversas espécies, e que não encontramos na Bíblia menção do dízimo de dinheiro. Isso é fato. Não existe um versículo sequer, lembrando que não fala de contribuição ou vendas, mas de dízimos. A primeira menção de dízimo na Bíblia está em Gênesis 14, 18 ao 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui Abraão, nesse momento ainda não havia sido trocado seu nome para Abraão, né? Abrão ainda, dá o dízimo dos despojos de guerra, ou seja, a fazenda que trazia da matança dos reis, e não dinheiro. E somente esta vez Abraão deu dízimo. Não há outro relato na Bíblia que Abraão tenha feito isso outra vez. Ele deu uma única vez, não deu todo mês, uma única vez. No entanto, o que merece destaque aqui é para quem Abraão deu os dízimos da matança dos reis. Isso é, dizimou os reis e deu a parte das fazendas a Melquisedeque, que aqui merece uma atenção especial. Quem foi esse Melquisedeque? Está aqui um grande segredo para se desvendar. Abraão deu dízimo anterior à lei. Não era o período da lei ainda, quando Abraão deu dízimo. Antes do concerto do dízimo entre Deus e os levitas. Livro de Números, 18, 8 a 32. Ele deu o dízimo para Melquisedeque, rei de Salém. A impressão que se dá aqui é que Melquisedeque era um rei de propriedades terrenas. E se você pensou isso, foi apenas uma má impressão por conta da não tradução da palavra Salém, palavra transliterada do hebraico que significa paz. E também antigo nome de Jerusalém. Então Abraão deu os dízimos ao rei de paz. Isso mesmo, Melquisedeque, rei de paz. Como Jerusalém ainda não existia nessa época, né, não tinha conquistado ainda, e havia muito tempo ainda para conquistar, Abraão ainda ia ter sua descendência, que iriam à busca dessa terra ainda. Então o melhor significado nesse momento é rei de paz. Melquisedeque só aparece nessa passagem das Escrituras. As poucas passagens que aparecem na Bíblia sobre Melquisedeque é relembrando essa passagem de Gênesis 14, 18 e 20. Mas de onde veio esse Melquisedeque? Quem eram seus pais? Seus filhos? Quando nasceu esse Melquisedeque? Quando morreu? Não se sabe, o Antigo Testamento não revela nada disso. Melquisedeque, rei de paz, só aparece nesta passagem da Escritura, sem genealogia. Ou seja, o que é genealogia? As listas de antepassados, né? Aquela lista familiar dos nascimentos de uma pessoa ou família, sem início nem fim de vida, para entendermos o que Paulo explica sobre ele em Hebreus capítulo 6, verso 20 e capítulo 7 todo. Hebreus 6:20, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque.
Hebreus 7:1, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, rei de paz e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Este Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Tem o reino firmado para sempre. Foi açoitado por mãos de homens. Foi o Filho de Deus, mas tem o reino firmado para sempre. Melquisedeque é a figura. É a figura, está aqui no versículo 3 de Hebreus 7:3. Melquisedeque é a figura de Cristo, é uma sombra, sem pai, sem mãe. Por isso que Melquisedeque não falou quem era o pai de Melquisedeque, quem eram os filhos dele, não se fala nada disso. Não se sabe de onde Melquisedeque veio nem para onde foi, se morreu ou não. Ninguém sabe, a Bíblia não narra. Olha, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Em Hebreus 7:3, nos revela quem era Melquisedeque. A semelhança do Filho de Deus era uma representação, a figura do próprio Salvador Jesus, que permanece sacerdote para sempre, sacerdote do Deus Altíssimo. Por isso Melquisedeque apareceu para Abraão com pão e vinho, representando o corpo e o sangue de Cristo. Muito importante perceber aqui nesse capítulo de Hebreus que não está pedindo para dar dízimo, está apenas usando um acontecimento único entre Abraão e Melquisedeque, ocorrido lá em Gênesis 14, para nos transmitir um ensinamento que vamos observar mais na frente usando este texto de Hebreus 7. Abraão deu dízimo uma única vez, narrado na Bíblia, para a figura, a representação de Cristo. Vamos voltar em Hebreus capítulo 7, onde nos explicará algo importantíssimo para entender o dízimo da graça. Porém, primeiro precisamos entender sobre o dízimo da lei. Já acabamos de entender o dízimo anterior à lei, ou seja, esse dízimo dado de Abraão para Melquisedeque foi anterior à lei. A lei começa ali com Moisés, ali em Êxodo, né? Que foi esse de Abraão para Melquisedeque, rei de paz, figura do próprio Salvador e Messias. A segunda menção de dízimo na Bíblia se encontra em Gênesis 28, do 20 ao 22. Agora, a segunda menção de dízimo na Bíblia. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. Esta pedra que tenho posto por coluna, quem é a pedra angular? Quem é a pedra de esquina? É o Salvador, a pedra que os construtores rejeitaram. Esta pedra é o Salvador. Esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Nesta passagem, vemos Jacó fazendo um voto e não dando dízimo. Não existe sequer um versículo na Bíblia que afirma que Jacó deu dízimo. Ele faz um voto, uma promessa. Se Deus desse a ele comida e vestes, necessidades básicas, ele iria dar o dízimo. Isso é retribuir a comida e a veste. Se ele deu, não sabemos, mas uma coisa é certa, seus filhos tiveram que dar. Essa promessa resultou no conceito do dízimo, Números 18, que Deus faz com as tribos de Israel. Sim, Jacó teve o seu nome mudado para Israel e teve 12 filhos que se tornaram em 12 famílias. 12 tribos mencionadas na Bíblia. Isso está narrado em Êxodo, os patriarcas, Êxodo 1, do 1 ao 5, são eles. Nós vamos ler aqui os patriarcas de cada tribo, são 12. Esses, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa, com sua tribo. Rúben, Simeão, olha os patriarcas, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Asser. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Vez que foi citado 11, 12 com José, que já estava no Egito, era governador ali do Egito. No versículo 2, destaquei Levi e Judá, pois esses filhos de Jacó, Israel, vão dar origem aos levitas, descendência de Levi, e judeus, descendência de Judá, duas tribos importantes para entender a respeito do dízimo.
Essas 12 tribos, famílias de Israel, depois de 400 anos escravos no Egito, são liderados por Moisés para a sua liberdade, onde peregrinam 40 anos pelo deserto até conquistar a terra prometida. História narrada no livro de Êxodo. Moisés não entra na terra prometida. E Josué, seu sucessor, lidera os israelitas, onde vão ter que lutar para conquistar a terra, e depois de muitas batalhas, Israel, as 12 tribos, conquistaram a tão sonhada terra. Depois disso, Deus divide as terras para as tribos. Cada uma recebeu sua herança, sua terra. Josué 13 está narrado isso. Somente a tribo de Levi, os levitas, não receberam herança, não receberam terras, como narra o versículo a seguir, Josué 13, 14. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor de Israel são sua herança, como já lhe tinha dito. Olha só, o sacrifício representa Jesus. A herança deles é Jesus. Jesus assumiu esse sacerdócio. Já havia sido feito esse concerto. Somente a tribo de Levi não recebeu terra. Essa tribo foi designada sacerdote em grandes números. Somente eles poderiam oferecer sacrifícios no altar, servir ao altar. E como não recebeu terra, não tinham como plantar e colher para o seu sustento. Devido a isso, Deus já havia feito concerto com os levitas, registrado por Moisés no deserto, lá no livro de Números 18, 20 a 21. Números 18, do 20 a 21. Disse também o Senhor a Arão, levita da tribo de Levi. Arão era levita. Na sua terra, possessão nenhuma terás. Olha só, os levitas não podiam ter, os sacerdotes não podiam ter propriedades. Por que hoje tem? Esses que se dizem sacerdotes, por que eles têm propriedades? Mansões, casa, carro, avião, fazenda. Por que eles têm? Por que eles têm propriedade, sendo que eles falam que eles são sacerdotes? Por que eles têm propriedade? A Bíblia diz que os sacerdotes aqui, no caso do Antigo Testamento, os levitas, eles não podiam ter propriedade, só que nós sabemos hoje, amados, porque eles não são sacerdotes, eles dizem ser. Quem é o sacerdote hoje é o Salvador, Jesus. Ele assumiu o sacerdócio levítico, ele não tinha propriedade, ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Tá? Então olha só, na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte, a tua herança no meio dos filhos de Israel. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. Ou seja, Deus permitiu esse concerto, porque os levitas não iam ter propriedade, porque eles eram sombra do Salvador, para que hoje, amados, nós pudéssemos levar esse dízimo ao levita, aquele que assumiu o sacerdócio levítico, que é o Salvador, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando eu levo ao meu próximo, porque no meu próximo é casa de Deus, Deus habita no meu próximo, no meu irmão. Quando eu levo necessidades para o corpo, necessidades básicas para o corpo, para ajudar aquele irmão que está necessitado, eu estou dando dízimo. É para isso, porque Deus pediu. Daí tem 2 túnicas, dá uma. Tá? Ajude o teu irmão. Ah, não, que esta passagem aqui tinha um sentido naquela época. Qual o sentido, irmãos? Nunca mudou, o sentido é o mesmo, é ajudar o teu irmão. Não tem, naquela época falava de esse texto que não está falando bem isso para hoje, não. Quer dizer, tenta tirar do contexto realmente o que é. Ali, irmão, nunca vai sair do contexto. Aquela passagem está referindo-se a ajudar o teu irmão. Isso aí Jesus sempre pediu para fazer. Aquele que vê teu irmão necessitado e despede dele, sem dar o sustento para o corpo, diz lá em Tiago capítulo 2, é vã a fé desta pessoa. É vã a fé, não está adiantando nada. Você que está vendo teu irmão necessidades e despede dele, está sendo vã a tua fé. Vejamos que o dízimo nesse capítulo 18 de Números, se lermos todo ele, veremos que era produto da terra, animais e vegetais, onde que as 11 tribos irmãs teriam que levar a 10ª parte da fazenda aos levitas, já que não receberam herança, não receberam terra para se sustentarem. Números 18, 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança, terra herdareis, vocês não podem ter propriedades nenhuma. Muitos hoje em dia usam o dízimo baseado no Antigo Testamento e se auto-intitulam sacerdotes. Então, segundo esse versículo de Números 18, 24, revela que os levitas, únicos que poderiam ser sacerdotes, não poderiam ter possessões, propriedades alguma. Contraditório isso, porque hoje usam os dízimos para adquirir possessões? É muito contraditório isso. Nesse momento, quero levar você, leitor, fala aqui no estudo, a uma reflexão para um argumento sem fundamento, muito usado.
pelos que defendem o dízimo de dinheiro. Lembrando, estou lendo o estudo que eu mesmo escrevi a respeito do dízimo, todas as passagens do dízimo da Escritura narradas nesse estudo. Na Bíblia, toda passagem sobre o dízimo, perceberemos que fala de cereais, alimentos em geral, de animais e nunca de dinheiro. Talvez você questione, mas nessa época não existia dinheiro. Muitos falam isso, não existia dinheiro nessa época. Engano seu. Vou citar passagem da Escritura, bem anterior a essa do conceito do dízimo feito de Deus para os levitas. Em Gênesis 23, primeiro livro da Bíblia, eu esqueci de citar aqui no estudo, o Gênesis 17 também fala de dinheiro, tá? Mas Gênesis 23 fica claro. Primeiro livro da Bíblia já é mencionado não só o dinheiro, mas um sistema monetário. Quando Abraão compra o túmulo de Sara, sua mulher, por 400 ciclos de pratas, moeda corrente entre mercadores, sistema monetário. Olha só, não só citou os 400 ciclos de prata, o dinheiro, que era moeda corrente entre mercadores, um sistema monetário. E Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou a Efron a prata que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata corrente entre mercadores. Gênesis 23, 16. É só você constatar na sua Bíblia, irmão. José, filho de Jacó, Israel, Jacó tem um nome mudado para Israel, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos por 20 moedas de prata. Tá? Isso está lá em Gênesis 37, 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Veja, irmãos, Gênesis 37, 28. Antes, muito antes, irmãos, do concerto, esse povo ainda ia para o Egito, ia ficar 400 anos escravo, já tinha dinheiro, meu irmão. Esse negócio não existia dinheiro, é a maior heresia de todos os tempos, para falar que hoje pode levar dinheiro. Podemos concluir então, com essas passagens, que já existia sim o dinheiro, e que Deus nunca pediu para levar como forma de dízimos. Outra passagem que complementa essa verdade é o narrado em Deuteronômio 14, 22 ao 29, vamos analisá-lo. Deuteronômio 14, 28 a 29. Certamente darás os dízimos de toda novidade da tua semente, que cada ano recolher do campo. Já existia dinheiro e Deus nunca pediu para levar o dinheiro. Sabe por quê, amado? Nós já lemos aqui no começo. O dinheiro é a raiz de toda espécie de males. 1 Timóteo, da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali fazer habitar o seu nome, Jerusalém. Comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, vinho novo, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido, ou seja, se for longe o caminho até Jerusalém, que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, hoje nós sabemos que é Jerusalém. Quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, vai comprar tudo de novo, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, por tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita, porque o dízimo era para eles, esses animais, esses alimentos eram para eles, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo, ou seja, não receberam terra. Ao fim de 3 anos, tinha um ano dos dízimos, ao fim de 3 anos, tirará todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo. Eles não ganharam terra, não tem herança, eles não ganharam terra. E o estrangeiro, e o órfão e a viúva que estão dentro das suas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Esta passagem da Escritura relata claramente que dízimo é novidade do campo, produto da fazenda. Deus disse aqui para Moisés ainda no deserto, pois Deuteronômio foi escrito no Monte Sinai, e aqui vemos uma ordem de Deus para quando eles chegassem à terra prometida, e que depois de conquistada e repartida as terras entre as 11 tribos, que levasse os dízimos da fazenda para os levitas, que não receberam terras, não receberam herança. E se fosse longe de Jerusalém, cidade que ficavam os levitas, os sacerdotes, as tribos poderiam vender aqueles produtos da terra, atar o dinheiro na mão, e chegando a Jerusalém, deveriam comprar tudo de novo, e não dar o dinheiro aos levitas, comprar tudo de novo. Uma parte era para comer com a família, em comunhão,
E não poderiam esquecer da parte dos levitas, que não possuíam terras, e que ainda cuidavam dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Nesse texto, observamos um fato real. Deus nunca permitiu ou pediu para levar dinheiro como dízimos, mesmo já existindo dinheiro. Ele nunca pediu para levar. Outro ponto a perceber aqui, nesta passagem, é que o dízimo era recolhido de 3 em 3 anos e não mensalmente. Por isso existia um depósito em Jerusalém para estocar esses mantimentos. Vamos observar isso no livro de Malaquias. Existia até o ano específico do dízimo, sempre com o mesmo mandamento, o produto da lavoura, da criação de animais, sempre destinado aos levitas que possuía o conserto de receber esses dízimos e repartir com o órfão e a viúva e o estrangeiro, como também confirma Deuteronômio 26:12. Deuteronômio 26:12 diz assim: quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então a darás aos levitas, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das suas portas e se fartem. É verdade que se eu não levar o dízimo de dinheiro para o templo, ou casa do tesouro, estarei roubando a Deus? É verdade isso? Se eu não levar o dízimo de dinheiro? Este, sem dúvida, é um dos maiores argumentos utilizados pelos líderes religiosos, utilizando a famosa passagem de Malaquias, Antigo Testamento, capítulo 3, dos versículos 8 ao 11. Malaquias 3, do 8 ao 11. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Através desse texto, a religião tem manipulado a muitos a levarem dinheiro para os seus templos e enriquecido a religião e seus líderes. Talvez você pense, mas o texto é claro, se não levarmos, seremos ladrões diante de Deus. Aqui está o grande segredo. O livro de Malaquias não é apenas 4 versículos fragmentados, e sim um livro que na Bíblia está dividido em 4 capítulos. Para entender esse livro, precisamos ler todo ele. Assim como qualquer livro que você for ler, precisa ler todo ele, senão certamente não entenderás o contexto da história. Até porque esse acréscimo de numeração de versículos e capítulos na Escritura foi implantado depois dos originais, ou seja, nos originais não possuía essa numeração de versículos e capítulos. Não existiam as epígrafes, que são esses subtítulos que encontramos entre os versículos. Não existiam os comentários bíblicos, nem divisão entre Novo e Antigo Testamento. Por isso, é muito importante não ficar limitado a esses números, epígrafes e comentários, pois te levam a não perceber o contexto. Isto é, a ideia central do texto, como acontece com esse texto de Malaquias 3, do 8 ao 11. Para entender o que quer dizer esta passagem, precisamos ler todo o livro, que é constituído na Bíblia atual de 4 capítulos apenas. Vamos lá, vamos lê-lo e entendê-lo. Primeiro, é imprescindível saber quem foi Malaquias. Foi um profeta usado por Deus para trazer a mensagem de Deus para um grupo de pessoas. Quem eram essas pessoas? Eram os sacerdotes, como podemos perceber no capítulo 1 de Malaquias e no capítulo 2, versículo 1, que fica muito claro isso. Vamos analisar Malaquias 2:1. Malaquias 2:1. E agora, ó sacerdotes, esse mandamento vos toca a vós. Malaquias foi uma exortação aos sacerdotes. Este mandamento de Malaquias, ou livro de Malaquias, foi escrito para os sacerdotes e era uma exortação, conforme observamos no primeiro versículo do livro, Malaquias 1:1, peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Uma versão Feira de Almeida, versão NVI, uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Talvez venha um questionamento agora, por que em Malaquias 2:1 este mandamento toca aos sacerdotes e no capítulo 1, versículo 1, diz que é uma advertência para Israel? Os sacerdotes pertenciam a uma das 12 tribos de Israel, os levitas. E aí? Malaquias foi escrito para Israel ou para os levitas sacerdotes? Vamos analisar todo o livro, começando pelo capítulo 1, do 6 ao 14. Malaquias 1, do 6 ao 14. O filho honrará o pai e o servo ao seu filho. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, dizeis. O sacerdote estava desprezando o nome do Criador. Em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego, por que ele estava roubando? Estava levando animal cego
para o sacrificardes não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou o enfermo não faz mal. Estava oferecendo animal cego, animal coxo, animal enfermo. Ora, apresenta-te ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo da oblação, o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação, eram as oferendas, os sacrifícios. Mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto e a sua comida é desprezível. E dizeis, eis aqui que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, sacerdotes. Vocês e o povo de Israel, vocês estão aceitando. Vós ofereceis o roubado, o coxo e o enfermo, e assim fazeis a oferta, a oferenda, o sacrifício. Ser-me-ás aceito isto de vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, desprezível. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome será tremendo entre as nações. Fica claro nessa passagem que a bronca era para os sacerdotes. Somente eles poderiam receber os dízimos da fazenda, dar o dízimo dos dízimos, realizando os sacrifícios, oferendas de animais, para a remissão dos próprios pecados e depois da dos outros. Mas o que estava acontecendo aqui? Os animais para sacrifícios, Deus sempre pediu perfeito, as primícias, pois hoje sabemos que esses animais que deveriam ser perfeitos eram uma representação de Cristo e do seu sacrifício na cruz para a remissão dos nossos pecados. Porém, os sacerdotes estavam oferecendo os animais imperfeitos, cego, coxo, enfermo e roubado, coisas desprezíveis, pão imundo, e pensavam que isso não fazia tanta importância, não fazia mal. Devido a isso, recebem uma exortação do Criador, pois estavam roubando nos dízimos nas ofertas, oferendas, alçadas, trazidas, oferecendo animais imperfeitos e coisas vis, enquanto era para sacrificar o animal perfeito e oferecer coisas de valores a Deus. Por isso, lá no capítulo 3, Deus diz, vocês, sacerdotes, pois a repreensão era para eles, estão me roubando nos dízimos nas ofertas alçadas. Vamos observar isso melhor na sequência agora com o capítulo 2. Malaquias 2, do 1 ao 2. E agora, ó sacerdotes, esse mandamento vos toca a vós. Se o não ouvirdes, sacerdotes, e não propuser no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Malaquias 2, do 3 ao 4. Eis que vos corromperei a semente, espalharei esterco sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirado. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu concerto seja com Levi, os levitas, os sacerdotes, diz o Senhor dos Exércitos. Qual era o concerto de Deus com Levi, os levitas, sacerdotes? Isso mesmo, o concerto do dízimo. Números capítulo 18. Este foi o concerto de Deus com os levitas, e nesse concerto exigia-se o melhor e não o pior, não desprezível, não coisas vis. Hebreus 7, 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, as demais tribos, ainda que tenham descendido de Abraão. Malaquias 2, do 5 ao 6. Meu concerto com Levi, com ele, né, Levi, foi devido e de paz, e eu lhes dei para que me temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. A verdade esteve na sua boca, entretanto agora estavam corrompendo o concerto, e Deus precisou aqui exortá-los a voltar à retidão. Malaquias 2, do 7 ao 8. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Aqui podemos perceber uma profecia referente a Jesus, pois ele ocuparia esse sacerdócio na graça, Hebreus 7. Mas vós, está lá em Hebreus 7 essa narrativa, mas vós vos desviastes do caminho, e a muitos fizestes tropeçar na lei. Os israelitas, né, tropeçaram na lei, por causa do erro dos sacerdotes. Corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Os sacerdotes estavam se corrompendo e levando a muitos a se corromperem também. Isto é, as demais tribos também, ou seja, toda a nação de Israel.
como só os sacerdotes levitas poderiam servir ao altar, os sacrifícios, se eles errassem, levariam toda a nação de Israel a errar. Ou seja, só o sacerdote podia servir ao altar. Qualquer erro deles levaria a nação a errar, pois todo Israel dependia da fidelidade dos sacerdotes para a remissão de pecados, através dos sacrifícios. Assim como se o Messias, Jesus, estivesse falhado, todos nós estaríamos perdidos, é uma sombra. Entendeu a relação? Jesus assumiu o sacerdócio levítico, Hebreus 7. Se Cristo tivesse falhado, assim como os sacerdotes falharam, não teríamos a graça hoje. É uma sombra. Hebreus 7, do 11 ao 12. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque, que era a representação de Cristo, nós já vimos, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, ou seja, levitas, porque mudando o seu sacerdócio, quem que mudou esse sacerdócio? Jesus. Necessariamente se faz também mudança da lei. Aqui fica claro que Jesus assumiu o sacerdócio levítico, segundo a ordem de Melquisedeque, e houve mudança na lei. Na lei levava o dízimo para Jerusalém, que era a casa do tesouro. Quem recebia? Os levitas, em grande número. Hoje, na graça, quem recebe? A casa do tesouro, que é você, meu irmão. Você é o templo. Quem é que recebe? Jesus, porque está em você. Por isso, naquele dia ele vai dizer, tive fome e vocês me deram de comer. Quando, Senhor, te fizemos? Quando vocês fizeram a qualquer um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. Hebreus 6:20, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus não aboliu toda a lei. Houve mudança na lei, como por exemplo, os rituais de sacrifícios de animais foram abolidos. Cristo fez isso na cruz uma vez só. Outro exemplo são os dízimos, alimentos, que deveriam ser levados, dízimo sempre foi alimento, deveriam ser levados para Jerusalém e entregues aos levitas, que eram os sacerdotes. Nesse momento, com a mudança de sacerdócio, que agora é Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, passa-se a ter que ser entregue ao próprio Cristo. Isso mesmo, com a mudança de sacerdócio, os dízimos agora não serão levados mais aos levitas, e sim para Jesus. E onde está Jesus para que eu possa levar o meu dízimo? Está no meu próximo. Por isso, naquele dia, ele dirá, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestistes, etc. Então os justos responderão, quando, Senhor, te vimos assim e te servimos? Jesus responderá, quando fizestes a qualquer um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Isso está lá em Mateus 25, do 31 ao 46. Vamos continuar analisando o livro de Malaquias, depois concluiremos melhor essa passagem de Hebreus 7. Malaquias 2, do 9 ao 13. Por isso também eu vos fiz desprezíveis. Quem? Os sacerdotes. Malaquias 2:1, agora os sacerdotes, esse mandamento vos toca a voz, é para os sacerdotes. E indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes a acepção de pessoas na lei. Desde lá já tinha isso, acepção de pessoas, né? Os que têm alguma coisa são gloriados, né? Glorificados. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o conceito de nossos pais? Por que vocês estão roubando? Por que vocês estão fazendo tudo errado aí? Judá foi desleal e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor, ou seja, aqui, irmão, é sentido espiritual. Judá saiu da adoração ao Criador e foi adorar outros deuses. O Senhor estipará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazei isto, cobri o altar do Senhor de lágrimas, olha só, de choros e de gemido, de sorte que ele não olha mais para a oferta, porque estava fazendo tudo errado. Estava levando animal coxo, animal cego, pão imundo, né, nas oferendas e sacrifícios. Nem aceitará com prazer da vossa mão. Era isso que está dizendo aqui o livro de Malaquias. Isso é uma representação espiritual para hoje, irmãos. Não adianta eu dar esse dízimo de dinheiro aí, que nunca foi dízimo, tá? E se eu continuar profanando a verdade, não entender a verdade, não buscar a verdade. Nesta passagem observamos claramente a indignação do Criador para com os sacerdotes, fazendo-os desprezíveis diante do povo, porque não guardaram o seu mandamento e ainda estavam fazendo acepção de pessoas na lei. Seria como hoje? Como é feita a acepção de pessoas nesses templos? Os soberbos são vistos como abençoados. Então Deus começa a exortá-los. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus?
Porque vocês, sacerdotes, estão fazendo acepção de pessoas? Outra queixa de Deus aqui é que eles estavam profanando o concerto de vossos pais, dos patriarcas das tribos. E aqui no livro de Malaquias, o Criador questiona principalmente o concerto com Levi, o concerto do dízimo, que no capítulo 1 vimos que eles estavam afrontando a Deus, oferecendo animais defeituosos, pão imundo, coisas vis, etc. Então nosso Pai eterno disse a eles que não adiantava cobrir o altar de lágrimas, com gemidos, pois do jeito que eles estavam fazendo, estava aborrecendo grandemente o Criador. Malaquias 2, do 14 a 17. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ele a tua companheira e mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito. E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da tua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, aquele que encobre a violência com sua veste. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Temos aqui uma passagem que merece uma análise minuciosa. Vamos observar em outra versão. Em cada um de vocês, vou ler agora Malaquias 2, 14 e 17, na versão de Nova Linguagem de hoje. E cada um de vocês perguntam, por quê? É porque Deus sabe que você tem sido infiel à sua esposa, a mulher com quem casou quando era moço. Ela era sua companheira, mas você quebrou a promessa que fez na presença de Deus, que seria fiel a ela. Não é verdade? Aqui está a impressão que está falando de mulher. Claro que você não pode ser infiel à mulher, claro que não. Mas aqui é uma referência de Deus com Israel. Está falando disso, de uma relação espiritual, não de homem para com mulher. Não é verdade que Deus criou um único ser, feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz, eu odeio o divórcio, eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. Vocês falam demais e o Senhor está cansado de toda essa conversa. Mas vocês ainda perguntam, como foi que fizemos com que Deus ficasse cansado? Foi por dizerem assim, o Senhor, Deus, pensa que os que fazem maldade são bons, e de fato Deus gosta deles. Ou então, vocês perguntam, onde está o Deus justo? Aí na versão linguagem de hoje dá para entender isso mais claro. Agora, comparando essas duas versões da Escritura, podemos perceber aqui a fala do Criador por meio do profeta Malaquias. Percebemos no início do livro que o Eterno estava exortando os sacerdotes que estavam corrompendo o concerto de Levi e levando a nação de Israel a corromper também. No entanto, a partir dessa passagem, Malaquias 2, 14 e 17, nosso Pai fala de infidelidade à esposa e do repúdio ou divórcio, que ele abomina. Mas o que isso tem a ver com o que o Criador estava exortando aqui? Deus estava fazendo uma comparação, assim como ele abomina e não aceita a quebra do concerto entre o homem e a mulher, também ele não aceita que quebremos os seus concertos, seus mandamentos. Essa comparação também está ligada no fato de Deus comparar o Salvador como noivo e o conjunto dos salvos, a igreja, como a noiva. Deve-se existir um relacionamento fiel e puro. Assim, quando há a idolatria a outros deuses, como por exemplo, um que está em alta na atualidade, o Deus Mamon, estamos sendo infiéis aos seus mandamentos, que na graça ele resumiu em amar a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo, pois do amor depende toda a lei. Está escrito isso várias vezes no Evangelho. No versículo 17, revela que Deus está cansado, enfadado, porque os sacerdotes estavam dizendo que Deus gostava dos que fazem maldades e que eram considerados bons perante Deus. Muito parecido com os nossos dias. Você já viu alguma pessoa importante, rica ou de poder social serem disciplinadas por esses líderes religiosos de hoje? Pelo contrário, eles são endeusados, são convidados para os primeiros assentos, são colocados nos seus altares perante vossos púlpitos e grandemente admirados. Você pensa que mudou alguma coisa? Que eu fiz uma comparação a esse relato de Malaquias. Vamos analisar agora o famoso capítulo 3 de Malaquias, que por sinal teremos uma grande surpresa. Malaquias 3, do 1 ao 5. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Aqui há uma profecia referente a João Batista. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto. Aqui a profecia referente a Cristo. A quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, para lavar toda a injustiça. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi,
Cristo assumirá o sacerdócio levítico, Hebreus 7, e os afinará como o ouro e como a prata. Então o Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros. Adúlteros aqui são também os que adulteram a palavra do Criador, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, ou seja, roubam o trabalhador. 10% de dinheiro, roubando o trabalhador. Isso não existe. E pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro. Grupo de pessoas com quem os levitas repartiam os dízimos. Aqui estão pervertendo, tirando dinheiro, o direito do dízimo, alimento, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Muitos dizem, ganha R$1.000, tem que dar 100. Onde está isso na Bíblia? Será que consegue encontrar isso na Bíblia? Porque Deus sabia que ia chegar esse momento, né? Então por que Deus não deixou nada na Bíblia? É dinheiro, tem que ser 10% do dinheiro, da fazenda, qualquer coisa. Por que Deus não permitiu isso então? Deus saberia que ia chegar esse momento. Por que Ele não permitiu, irmãos? Para que hoje nós soubéssemos o que é verdade e o que é mentira, irmãos. Não tem na Bíblia. Não adianta você ficar seguindo o homem. Homem, ganha 1.000, tem que dar 100. Você está seguindo a homem, irmãos. Você não está seguindo a Bíblia. Acredito que muitos que estão lendo essas passagens nunca leram, nunca entenderam esse contexto simples de ser entendido. E por que será que esta passagem nunca foi ou vai ser lida na íntegra dentro do sistema religioso? Porque a partir do momento que você começar a ler, observando o contexto, você vai deixar de ser enganado e parar de levar o dízimo de dinheiro para os templos. E vai começar a dar o dízimo de alimento e necessidades básicas aos necessitados, órfãos, viúvos e desterrados. Pois os líderes de hoje defraudam o jornaleiro, o trabalhador, ou seja, roubam os trabalhadores e a Deus, pois os dízimos são dos necessitados e não dos templos. Não é dos templos. Malaquias 3, do 6 ao 10. Encerrando. Essa primeira parte tem que fazer em duas partes. Encerrando a primeira parte. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, filhos de Israel, 12 tribos de Israel, né? Os filhos de Israel. Não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos. Não os guardastes, tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Já vimos nesse livro, e em outras passagens, que nunca foi dinheiro. Com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim, vós toda a nação. A nação de Israel estava roubando, não nós. Malaquias foi escrito para os sacerdotes e todo Israel. Estavam roubando, pois estavam levando animais cegos, coxos, roubados, oferecendo pão imundo e coisas vis, como vimos no capítulo 1. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro ou casa da providência era Jerusalém, não o templo, para que haja mantimento na minha casa, Jerusalém. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Nesta passagem, Deus estende a repreensão para todo Israel, devido aos sacerdotes aceitar aquele dízimo estranho ao concerto, pois requeria o melhor e eles ofereciam o pior. Os sacerdotes errando, todo Israel passava a errar também, sendo sombra da graça. Se Cristo falhasse, não teríamos a remissão de pecados. Hebreus 10:1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. Por isso estavam roubando a Deus, os sacerdotes e toda a nação de Israel. Ainda nesta passagem de Malaquias, gostaria de chamar a sua atenção para o versículo 10, o famoso Malaquias 3:10. Vamos fazer agora uma comparação da tradução literal do hebraico. Aqui eu coloco o texto em hebraico e a tradução literal, aquela tradução ao pé da letra. Venham com a 10ª parte de todo o produto do trabalho, para a casa da provisão, e haverá mantimento em minha casa, e fazei prova de mim agora nessas coisas, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção até que seja suficiente. Essa é a tradução ao pé da letra do hebraico. Se eu não vos derramar sobre vós uma bênção até que seja suficiente, lembra? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas, até que seja suficiente. Tudo está batendo, amados. Olha a tradução da Almeida, como que ficou? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro ou casa da provisão era Jerusalém e não o templo, para que haja mantimento na minha casa, Jerusalém. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, que era chuva, para molhar a plantação da terra, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Olha só, ele colocará abastança, mas não é, até que tudo seja suficiente. O Criador requeria as primícias do fruto do trabalho do seu povo, para mantimento dos levitas, sacerdotes.
O importante nesse texto é que a bênção não é sem medida ou com a maior abastança, e sim até que tudo seja suficiente. Veja que no original, Deus prometeu acrescentar até que seja suficiente. Da mesma forma, Jesus disse, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Mesmo não recorrendo aos originais, a própria tradução de Almeida já revela que quem era a casa do tesouro e quem seria naquele dia do Salvador a casa do tesouro. No Antigo Testamento, Deus nunca referiu aquele templo de Jerusalém como sua casa, e sim aquele lugar que colocaria seu nome. No original, Jerusalém recebe o nome do Criador, que é o tetragrama sagrado, né? Yud, Re, Vav, Re. Mas sua terminação, que traduzida, significa lugar de alvo. Se as pessoas não ficassem limitadas aos versículos fragmentados que seus líderes religiosos lhes transmitem, perceberia muitas coisas. Este tem sido um grande mal que possibilita a cegueira que existe nas pessoas. Sempre quando argumentam sobre dízimos, citam essa passagem de Malaquias 3,10. Mas se houvesse uma sede de conhecimento, as pessoas não iriam ler só esses versículos, mas o livro todo, ou pelo menos 6 ou 7 versículos à frente, e perceberiam a diferença. Vamos lá? Vamos ler juntos? Olha só, Malaquias 3, do 10 até o 18, que vai falar que quem é a casa do tesouro hoje? Na antiga aliança era Jerusalém, e hoje quem é essa casa do tesouro? Vamos ler aqui, Malaquias 3, do 10 ao 18. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos, eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós, repreendei o devorador, era os gafanhotos ali nas plantações, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril. Diz o Senhor dos Exércitos. Vejamos aqui que o devorador eram as pragas ou gafanhotos que iriam atacar a lavoura, caso eles não fossem fiéis nos dízimos. Ou seja, se eles não levassem o alimento, também ficariam sem. Versículo 12, todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti, vós dizeis inútil a servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados soberbos, também os que cometem impiedade, se edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, o versículo 16 vai dizer quem é a casa do tesouro, irmãos. O 16 e 17 vai dizer quem é a casa do tesouro hoje. Então, aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim em particular tesouro. Aqueles que temem ao Senhor, serão para mim naquele dia que farei particular tesouro. Que dia? Do dia do Salvador em diante da graça. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho, que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Com este texto, em contexto com todo o Antigo Testamento, período anterior à morte de Cristo, podemos concluir que a casa do tesouro na Antiga Aliança sempre foi Jerusalém, para onde deveriam ser levados os dízimos, produtos da fazenda, e que somente os levitas, sacerdotes, poderiam receber para seu sustento, e também das viúvas, dos órfãos e dos desterrados. No versículo 17 de Malaquias 3, acima citado, observamos uma promessa do Criador. Naquele dia que farei, significa cumprimento do Messias, ou seja, a missão de Jesus, sua morte para a remissão de pecados. Disse Deus, naquele dia que farei, aqueles que temem ao Senhor, fale cada um com seu companheiro, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Isto é, no período da graça, nós somos a casa do tesouro, como já mencionado no próprio livro de Malaquias, capítulo 3. Interessante, não é mesmo? Apenas 8 versículos após o famoso versículo de Malaquias 3,10, já podemos observar isso. Como as pessoas ficam limitadas aos que os religiosos mandam ler. Nunca se esqueça disso, nunca leia versículos fragmentados. Leia todo o livro. Tá? Leia todo o livro. Amados, nós vamos ter que parar, já passou o tempo. Na semana que vem nós vamos para a segunda parte, tá, desse estudo. Você pode acompanhar pela internet, pelo canal Orlando César ali, né, no YouTube. Você pode acompanhar esses vídeos que nós gravamos aqui no programa, fazemos aqui o vídeo e postamos ali no YouTube. Você pode acompanhar ali os vídeos que nós já postamos sobre temas aí relevantes e importantes. Ok, amados ouvintes? Na semana que vem estaremos aqui, tá, aí com o programa Estação Boas Novas, aí com essa segunda parte. Nós vamos começar aqui dessa segunda parte. Se hoje nós somos a casa do tesouro, onde está o levita, sacerdote, para receber os dízimos? Nós vamos continuar aí desta parte que nós paramos, ok? Na semana que vem nós continuamos essa segunda parte, ok? Sobre o dízimo. E aí quem quiser também esse estudo, pode estar entrando em contato comigo, eu posso estar mandando pelo e-mail,
tá? A gente pode estar tirando a cópia para que, antes que a revista fique pronta, quem já quiser esse estudo para poder ler e comprovar com a escritura, observar na escritura. Esse é um estudo referente e citado aqui os versículos da escritura para que te acompanhe, para que você possa ir lá e observar isso na escritura. Se libertar dos números, de capítulo, versículo, epígrafe, de ensinamentos de homens, e você possa ir para a escritura e observar o que ela diz, tá? Isso aqui é apenas um direcionamento, ok, amados? Que a paz do Salvador esteja com cada um, fica na paz, que o Criador esteja com cada um de vocês, amém. Estação Boas Novas, a estação da boa notícia.